pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tentar convencer você a ler a minha série de livros conforto, assim, favorita da vida, que é Off Campus ou Amores Improváveis, como você preferir chamar, da autora Ellie Kennedy. Antes de tudo, eu quero te pedir para deixar o like aqui embaixo. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações, porque assim você não perde nenhuma novidade a partir de hoje. Bom, essa é uma série de livros, assim, que mexe muito comigo. Se eu pudesse, eu falaria horas sobre ela, mas eu vou tentar ser o mais breve possível para não ficar maçante e fazer vocês se interessarem pela série, e não o contrário, né? Hoje eu vou falar sobre a série principal, que é Amores Improváveis, Off Campus, composta por 4 livros. As pessoas gostaram tanto desse universo de Off Campus que a autora escreveu um spin-off. Eu vou deixar a definição certinha para vocês do que é um spin-off aí na tela, mas basicamente são mais livros de personagens que foram citados nesses livros aqui, mas não tiveram foco, mas as pessoas gostaram deles e ele merecia ganhar uma história própria, sabe? Então a Ellie fez mais 4 livros nesse spin-off, mais 4 casais, são bons tanto quanto a série principal. E em 2021, a Ellie Kennedy lançou o livro final, que se chama O Legado, que é mais uma história, assim, pra conforto de fã, sabe? Eu fiquei muito feliz com esse livro, porque mostra como os personagens desses livros aqui ficaram após alguns anos, depois de terminarem a faculdade, estarem com os pares formados. E é muito bacana pra gente saber como é que eles lidaram com a vida adulta depois disso tudo. Não sei por que essa série se tornou tão especial pra mim assim, porque ela nem foi uma das primeiras séries que eu li quando eu tava pegando o gosto pra leitura, sabe? Eu já tinha lido muitos livros quando eu peguei pra ler e não sei, sabe? Mexeu muito comigo, eu me apaixonei e eu sempre dou um jeito de completar essa série, né? E aqui no meu canal não ia fazer diferente. Quando eu li esses livros pela primeira vez, foi tudo por e-book. No físico, eu só tenho os 4 primeiros ainda, né? Então, eu já fiz a releitura no físico, terminei o último ontem e futuramente eu pretendo comprar a sequência, né? O spin-off e o último livro pra poder reler no físico também. Se vocês me perguntarem qual é o meu favorito, eu vou falar que a minha ordem de favoritos dessa série está exatamente na ordem de publicação, né? O Acordo é o meu favorito, eu dei 5 estrelas e favoritei. O Erro eu dei 5 estrelas e os outros 2 eu dei 4 estrelas. Vocês conseguem ver que eu não dei nota ruim pra nenhum livro, porque eu realmente gostei muito. Em cada livro eu vou achar algum ponto negativo que talvez eu não tenha gostado, principalmente nos 2 últimos livros, que teve mais coisas que me desagradaram, mas o livro não perde a credibilidade por causa disso, pelo menos eu não acho que é um livro ruim só porque tal coisa deixou a desejar, sabe? Assim, Off Campus é uma série que, por eu ter lido em 2021 e relida há pouco tempo, eu consegui ver a diferença, sabe? Da minha cabeça na época da minha cabeça hoje, porque eu tinha 15 anos. Essa série nem era pra eu ter lido com 15 anos, porque ela é pra maiores de 18. E eu li, mas minha mãe tava ciente, tá? Só pra... E hoje, eu lendo essa série de novo, algumas coisas me incomodam, porque agora eu tenho um pouco mais de senso crítico, né? Mas a minha nota não mudou, por incrível que pareça. Eu tenho certeza que se eu for reler muitos livros que eu li lá em 2021, eu não vou dar a mesma nota, porque eu não tô com a mesma cabeça, né, gente? Mas só pra deixar bem claro que Off Campus é uma série que tem o meu coração e que eu não acho que é ruim. Muita gente critica, fala que os personagens são todos iguais, não tem representatividade. Confesso que essas coisas não me incomodam, na verdade eu não vejo eles como personagens todos iguais, eu acho que cada um tem a sua personalidade. E sobre o fato da representatividade, realmente não tem muita, mas fazer o quê? Vamos começar então falando sobre O Acordo, que é o meu livro favorito da série. E como eu disse, os livros eles possuem conteúdo adulto, fica escrito em todas as contracapas. Não é um livro pra você ler antes dos 18 anos, pelo menos eu não indico, tá? Eu fiz isso, mas não sei como exemplo. Esse livro em específico, ele possui alguns gatilhos sobre o assunto de estupro e violência doméstica. Se você for mais sensível a isso, é bom você pensar mais um pouquinho, tá? Essas cenas em específico não são retratadas não são mostradas pra gente de uma forma explícita nem nada, elas são contadas, mas não são descritas, sabe? Não são narradas. Mas as partes mais adultas, né, entre o casal,
são bem explícitas, tá? Então, se você não curte, é só passar. Como eu passo a maioria delas, tá? Não gosto não. Nesse livro nós temos como casal o Garrett e a Hannah, como eu já disse. O Garrett, ele é capitão do time de hóquei. Ele é muito conhecido por ele ser um jogador muito bom. Ele, sim, tinha fama com as garotas. E o pai dele foi um jogador de hóquei muito famoso também. Então ele também era muito conhecido por isso. A mãe dele faleceu, então ele só tem contato com o pai, que também não é muito grande. Os dois não têm uma relação muito bacana. E por conta de como foi a relação dos pais dele, ele tem, assim, um pouco de bloqueio para relacionamento sério, sabe? Ele não gosta de se apegar porque ele tem medo de ser igual ao pai dele e ele quer evitar isso na vida dele. A Hannah é uma personagem, assim, muito doce, eu amo ela, eu acho ela até parecida comigo, principalmente fisicamente, sabe? Pelas descrições que dão pra gente. A Hannah mora com a melhor amiga dela no alojamento, os pais dela são de outra cidade e a Hannah não vai com muita frequência onde ela morava porque ela passou por umas situações lá muito desagradáveis. E ela prefere evitar de ir lá, até mesmo para não prejudicar os pais dela, que acabaram perdendo muito dinheiro por causa dessa situação. E eles acabam não tendo muita condição também financeira para ir visitar ela em Boston. A Hannah também não teve uma experiência muito bacana no último relacionamento dela, então ela tem, assim, um pouco de receio também de chegar nos caras, sabe? Ela tem medo de se envolver de novo. Mas ela também tá focada ali na carreira dela, ela tá estudando, ela quer trabalhar com música, ela tem potencial pra isso. E ela é uma garota muito inteligente. E a gente percebe isso quando ela foi a única que gabaritou a prova de filosofia. E ela era da turma do Garrett. O Garrett não teve o mesmo resultado, ele tirou uma nota muito ruim e ele não poderia ficar com essa nota, senão ele perderia o título de capitão ou teria que sair do time, algo assim, que eu não lembro muito bem. E quando ele esbarrou na Hannah por engano e viu aquela nota ali, né, a melhor da sala, ele falou: você vai ter que me ensinar, porque eu não posso ficar com essa nota aqui, sabe? A princípio ela negou, claro, na verdade ela negou muitas vezes, porque ele encheu o saco da bichinha, tá? Ele correu atrás dela porque ele precisava tirar uma nota boa e ele não sabia o que fazer. E a Hannah, ela já tava muito culpada, né, gente? Ela trabalha, estuda, ela não queria esquentar a cabeça com o Garrett Graham. Na verdade, ela era aquela garota que não tá nem aí pro cara popular, sabe? Diferente das outras meninas. Mas aí, quando o Garrett percebe que o comportamento dela muda quando ela tá na presença do crush dela, que é o Justin, do time de futebol americano, ele meio que tem ali um motivo pra poder chantagear ela, sabe? Se você me ajudar a estudar e tirar uma nota boa, eu te ajudo a conseguir um encontro com o Justin. E ela nega, mas por fim ela não aguenta mais e acaba aceitando. Nisso, os dois começam um grupo de estudos, né? Os dois. Ele começa a sair com ela, levar ela pros lugares, porque o plano dele era: se ele levar ela, que ninguém conhecia, pros lugares, as pessoas vão começar a achar ela interessante, porque se ela está com o Garrett, ela é interessante. E a Hannah começou a ver que estava funcionando porque o Justin estava puxando mais assunto com ela, querendo saber sobre ela e o Garrett, né, se estava rolando alguma coisa mesmo, enfim. Ela começou a pensar que aquilo estava realmente dando certo. E aí eles começaram a virar amigos de verdade, né? De tanto eles se verem, saírem juntos, eles desenvolveram uma amizade, assim, muito bacana. E é aí que as coisas começam a desenvolver, né? Será que o Garrett vai começar a gostar dela de verdade e vai começar a ficar incomodado com o Justin interessado nela agora? Será que ela vai perceber isso? Será que ela vai perceber que na verdade ela não quer o Justin mais e sim o Garrett? Vocês vão descobrir ao longo do livro, né? Eu gosto muito desse livro, ele tem umas falas assim muito engraçadas. Eu amo os diálogos dessa série inteira, eu acho que são bem assim, reais, sabe? Muito bacana também como os personagens evoluem. Os dois possuem traumas muito fortes e eles vão se ajudar, sabe? Uma coisa que eu gosto muito, não só sobre esse livro, mas sobre toda a série, os livros da Ellie Kennedy, de um modo geral, eles têm a escrita muito boa, ela escreve muito bem. Eu acho que são livros ótimos pra te tirar de ressaca literária, tá? É um ponto muito positivo, até mesmo pra quem tá criando o hábito de leitura agora. É uma série, sim, muito de boa pra ler, sabe? Eu gosto muito dela. Agora vamos falar sobre O Erro, o livro do Logan e da Grace. O Logan é melhor amigo do Garrett, a gente percebe isso ao longo do primeiro livro, né? E ele tá um pouco frustrado, romanticamente falando, porque ele se vê apaixonado, gostando ali da namorada do melhor amigo dele. Ele fica ficando com várias meninas pra tentar esquecer ela, enfim, né? O comportamento dele muda, ele acaba querendo se afastar um pouco do Garrett pra ninguém perceber. Mas na verdade o Tucker, né, o outro amigo
que morava com eles, percebeu e falou, cara, você tem que parar de fazer isso, porque tá ficando feio, né? Os 4 protagonistas masculinos moram juntos, então eles, assim, são muito, muito próximos. O Logan, assim como o Garrett, quer seguir a carreira mesmo de jogador de hóquei no futuro, mas ele tem ali alguns impasses na vida dele, que a mãe dele abandonou a família por causa do pai, que era alcoólatra. O pai dele ainda tá nessa situação, o irmão mais velho do Logan, que fica lá cuidando dele, que fica cuidando do comércio também da família, que é uma oficina mecânica. Só que o irmão dele já está exausto de ficar ali sozinho, então ele quer que depois da formatura o Logan fique lá por um tempo para o irmão dele poder viver a vida também, né, gente? Nada mais justo. Então o Logan fica nesse impasse de tipo assim, eu não vou poder fazer o que eu quero, vou ter que ficar cuidando do meu pai nessa situação e é muito ruim, foi por isso que a minha mãe foi embora. Sabe, é uma situação que mexe muito com ele e que ele até prefere evitar falar sobre, sabe? Então, às vezes o Garrett fica falando com ele, ano que vem a gente vai estar no time e tal, e ele ficava tipo assim, mas na verdade ele não tinha nem se inscrito no negócio, sabe? A Grace é uma caloura, tá chegando na faculdade naquele ano, ela faz psicologia e ela é uma menina, assim, muito diferente das outras também, então não é de se envolver com os garotos, assim, ela é mais na dela e tal. Ela divide um alojamento com a melhor amiga de infância dela, a Ramona. A Ramona fica levando ela para as festas para ver se ela enturma, né, entrosa com o pessoal, só que a Grace não fica muito à vontade nesses lugares. E a Ramona, amiga dela, é o tipo de mulher que ama chamar a atenção dos homens e ela é apaixonada pelos jogadores de hóquei. Até que numa noite, o Logan sai para ir numa festa e ele acaba parando no endereço errado, ele vai parar no alojamento da Grace, né? Ela tá sozinha no quarto dela, assistindo Duro de Matar sozinha, e de repente John Logan está na porta dela. Claro que ela conhecia ele porque ele era muito conhecido, né, gente? Ele pede o celular dela emprestado pra ele poder falar com alguém, descobrir onde realmente é a festa, mas ele também não sabia o número da pessoa de cor, então acabou que não resolveu nada. Mas eles começaram a conversar, a Grace fica muito tagarela quando ela tá nervosa, então ela começou a falar um monte de coisa pro Logan e ele achou aquilo muito fofo, muito engraçado. E ele percebeu que ela assistia Duro de Matar e ela acabou convidando ele pra assistir o filme junto com ela. E os dois assistiram o filme juntos, a Grace tentando não surtar internamente. Mas aí acabou rolando um clima, os dois ficaram, mas aconteceu uma situação bem desconcertante, que o Logan foi embora e a Grace ficou ali, tipo assim, é isso, né? O Logan ficou pensando naquela situação por dias, ele ficou muito incomodado com o que aconteceu, então ele acabou correndo atrás da Grace de novo pra eles poderem se entender, né? Vale ressaltar também que quando a Grace contou pra Ramona, a amiga dela, de que o Logan foi ali no quarto e os dois ficaram, a amiga dela não queria acreditar. Tipo assim, você não salvou o número dele, então eu acho que não é verdade, sabe? Será que isso é amizade de verdade? Eis que no dia do aniversário da Grace, ela vai no cinema com a amiga dela e coincide de o Logan e o Jim estarem no cinema naquele mesmo dia. E aí a Ramona percebeu que eles realmente se conheciam, que eles tinham ficado, e óbvio, ela ficou doida pelo Jim, que estava bem ali na frente dela. Só que o Jim não fica com calouras. A gente vê isso ao longo dos livros, que ele não teve uma boa experiência com calouras, então ele prefere evitar ficar perto dela. Aconteceu isso, eles ficaram juntos no cinema, a princípio tava tudo bem. Só que, não lembro se foi no dia seguinte ou se chegou a passar alguns dias, mas o nome da Grace estava no Twitter como mentirosa, né? Ninguém tava acreditando de que ela realmente tinha ficado com o Logan e estavam taxando ela de mentirosa, de que ela tava espalhando pra todo mundo aí que tinha se envolvido com o Logan, mas na verdade era mentira. E a amiga, mais uma vez, não defendeu ela, né, gente? A Grace tava muito abalada com aquilo, o Logan descobriu que o nome dela tava no Twitter, então ele foi meio que salvar ela lá no refeitório da faculdade. Ele buscou ela e deu um beijo nela na frente de todo mundo. Eu amo essa cena. E aí as pessoas realmente viram que ela não era mentirosa. Na verdade, ela nem saiu falando pras pessoas, ela falou pra amiga dela, a amiga dela falou pra mais duas, e aí elas começaram a espalhar mentira por aí, sabe? E os dois começaram a se envolver, né? Eles criaram um vínculo ali, eles estavam gostando do outro, só que o Logan caiu em si, de que ele estava meio que usando a Grace pra esquecer a namorada do melhor amigo. E quando chegou lá na hora do vamos ver, né? Ele amarelou, ele falou com a Grace que não podia fazer aquilo com ela, porque ele tava meio que usando ela pra esquecer alguém. E ela ficou muito mexida, porque era a primeira vez dela. E, né, ele chegou a esperar naquela situação ali pra poder contar a verdade pra ela.
E ela, tipo assim, ficou muito abalada mesmo, mandou ele embora, não quis mais saber dele. E aí depois o Logan percebe que ele fez uma grande burrada. Ele não gostava da namorada do melhor amigo, e sim do que os dois tinham. E ele queria viver um romance igual o melhor amigo dele tava vivendo, gente, era isso. Mas quando ele percebeu já era tarde demais, a Grace não queria mais saber dele. O livro se desenrola com o Logan fazendo de tudo pra reconquistar a Grace. E é isso, gente, vocês vão vendo aí ao longo do livro. O que eu acho ótimo nesse livro é que a Grace não aceita ele de volta tão fácil. Ela desafia ele mesmo. Primeiro que ela nega muitas vezes. Fala, não quero nada com você, se magoou, sabe? Mas ela gosta dele. Então, ela acaba propondo pra ele algumas etapas que ele tem que passar pra conseguir o encontro decente com ela de novo. Eu gosto muito dessa parte, porque ela propõe umas coisas assim muito mirabolantes pra ele fazer e ele corre atrás mesmo, sabe? O próximo livro é o livro do Jim e da Ali. O Jim é um dos jogadores que mora ali junto com os meninos. É o mais rico deles, ele tem uma família assim, que tem muito dinheiro, família de advogados e tudo mais. O Jim é o tipo de cara que não quer seguir carreira com o esporte de hóquei. Ele quer entrar na faculdade de Harvard, ele quer fazer direito, assim como todo mundo da família dele, sabe? E o Jim é o tipo de cara que faz o que quer. Ele usufrui 100% do livre-arbítrio dele. Ele, assim, não quer nem saber. Ele vai lá e faz mesmo, sabe? E ele não tá nem aí se o povo tá vendo, se o povo vai falar. Ele não está nem aí. Ele vive a vida de Jim, como ele mesmo diz. A Ali é a melhor amiga da Hannah do primeiro livro, que mora junto com ela. Esse livro começa com ela terminando o relacionamento dela. A gente vê ao longo dos 2 primeiros livros que esse relacionamento dela com o Sam é, assim, meio complicado, sabe? Eles já terminaram mais de uma vez, voltaram, porque ela meio que tem uma dependência emocional nele ali. Só que ela botou um ponto final porque os dois queriam planos diferentes pro futuro. A Ali estuda pra ser atriz, ela faz teatro e tudo mais, é o sonho da vida dela. Já o Sam quer que ela case com ele e seja dona de casa. Então ela despachou ele, sabe? Só que o Sam fica correndo atrás dela, falando, não, vamos reatar, vamos reatar. Só que ela não queria e ela não confiava em si mesma, sabe? Se ele aparecesse na porta dela, ela ia abrir, os dois iam acabar voltando. Então ela pede socorro pra amiga dela, né, a Hannah. A Hannah tá indo viajar com o Garrett. O Logan também tá indo viajar com a Grace. Então a casa dos meninos vai ficar meio que vazia, só vai ter o Tucker e o Jim lá. E a Hannah foi e falou pra ela que ela podia passar o final de semana na casa dos meninos, porque assim o Sam não ia procurar ela. E se ele fosse procurar ela lá, o Jim e o Tucker poderiam dar um jeito nele. Já começaram a mandar mensagem pro Jim, falando pra ele ficar longe da Ali, porque o Jim é o tipo de cara que não pode ver nada que use saia, sabe? Ele é obcecado por mulheres. E eles pensaram que talvez o Jim pudesse aproveitar a vulnerabilidade da Ali e seduzir ela ali e acabar ficando com ela. Os dois são muito diferentes. O Jim é o tipo de cara que não se envolve seriamente com ninguém. Ele fica com uma pessoa uma primeira vez, ele não vai ficar nunca mais. Já a Ali é uma pessoa mais apegada, ela nunca viveu relacionamentos casuais, assim. O negócio dela é namoro em casa. Então, os dois são muito diferentes, não ia dar certo, ele poderia decepcionar ela. Então esse era o medo do Garrett, da Hannah principalmente. Quando a Ali chega na casa dos meninos, o Tucker não está lá, só o Jim e mulheres. A Hannah acaba atrapalhando ali o que ele estava fazendo, ele dispensa as mulheres, ele fazer o quê, né? Vou ter que ficar de babá hoje. Ele acaba confiscando o celular dela, ela pede pra ele ficar com o celular dela. E assim não tem risco dela mandar alguma mensagem pro Sam, porque ele tava enchendo o saco dela. E ela tava com medo de acabar respondendo ele. Os dois começaram a conversar e tudo mais, assistir filmes. Eles acabaram bebendo juntos e eles beberam muito. E no capítulo seguinte, a Hannah acorda no quarto do Jim. E aí ela entende, ela lembra tudo que aconteceu e ela se sente a pior pessoa do mundo por ela ter feito isso na noite seguinte do término, por ela ter se envolvido com o Jim, que era a última pessoa do mundo que ela podia se envolver. Ela vira pro Jim muito arrasada e fala, isso nunca aconteceu, a gente não vai contar pra ninguém, ninguém pode saber disso. E ele fala, tá, né? Mas o Jim fica mexido. Tipo assim, né? A Ali foi uma mulher ali que mexeu com ele, diferente das outras. Ele queria ficar com ela de novo, mas ela batia o pé falando, não, isso não vai acontecer de novo. O Jim não desiste tão facilmente, então ele enche o saco dela. Mas eu acho bom que ela não aceita assim tão facilmente, tipo assim, você quer? Então vamos. Porque ela precisava de um tempo sozinha, ela precisava saber quem era a Ali sem namorar.
sabe? E ela acaba desenvolvendo ali uma amizade com ele, né? Os dois começam a fazer coisas juntos, mas assim, como amigos. Claro que sempre rolava um flerte ali da parte dele, porque ele tava doido com ela, mas ela falou, não, isso não vai acontecer. E ninguém sabia ainda, eles estavam sendo amigos às escondidas. Mas assim, né? Até quando que a Ali vai conseguir evitar, né, o sentimento dela, evitar de que ela realmente quer alguma coisa com o Jim, sabe? Até quando ela vai ficar dizendo não pra ele, né? E é isso que a gente vai ver ao longo do livro. Nesse livro tem um acontecimento muito marcante que acaba mexendo com a vida dos personagens, principalmente do Jim, e isso abala um pouco a relação. Vocês vão vendo ao longo do livro o que realmente aconteceu, como eles vão fazer pra resolver. Eu gosto muito do desenvolvimento do Jim, porque pra mim ele é um cara muito idiota no início do livro, até meio nojento. Ele só pensa em mulher e no que fazer com mulher, sabe? É assim, desnecessário. Uma coisa que me incomoda muito nesse livro é o excesso de cenas adultas. Eu pulo todas porque eu acho que fica um pouco forçado. Porque assim, nos outros livros tem, mas nesse livro tem demais. E nos momentos que eu fico assim, cara, não tem necessidade, pelo amor de Deus, pra quê? E foi isso que não me deixou dar 5 estrelas, na verdade. Porque, de verdade, eu fiquei muito incomodada. E eu sei que isso incomoda muita gente que já leu esse livro. Mas eu acho ótimo o desenvolvimento do Jim. O Jim que termina esse livro não é o mesmo que começa, sabe? Ele amadurece muito, ele precisou tomar uns tapas na cara, ele precisou passar por situações muito difíceis pra ele entender, sabe? Pra ele amadurecer e saber até mesmo o que ele quer da vida, sabe? A Ali, ela também se fortalece muito. Ela passando um tempo do livro pensando de que ela precisava ficar um pouco sozinha, que é aquilo que eu falei, ela não sabia o que era a Ali solteira, não sabia o que era a Ali sem estar namorando alguém, porque ela sempre ficou com um namorado atrás do outro. Então isso foi muito bom pro desenvolvimento dela também. Os dois acabaram juntos, óbvio. Eles evoluíram muito individualmente, sabe? Eu gosto bastante disso nesse livro. Agora vamos falar sobre o último livro, que é A Conquista. Esse livro aqui pode conter gatilho no assunto de assédio e tudo mais. Então, se você é mais sensível a isso, é melhor você ir com cuidado também, tá? No livro A Conquista, a gente tem a história do Tucker e da Sabrina. O Tucker também mora com os meninos. Na verdade, ele é meio que o pai do grupo. Por mais que o Garrett seja o capitão do time, o Tucker era quem cuidava ali dos meninos em casa, quem fazia comida e tudo mais, sabe? Era meio que o pai ali da família. E na verdade, o Tucker, ele cresceu com esse sonho, né, de ser pai, de formar uma família, de casar. Antes mesmo de começar a namorar alguém, ele já era muito diferente dos meninos. E os meninos eram daquele jeito, né? Ah, não quero compromisso, não sei o que tem. Mas o Tucker sempre teve essa vontade de casar e formar uma família. O Tucker é o mais reservado dos 4, né? Tem gente que até falava que ele era um santo, porque ninguém sabia de nada que ele aprontava. Mas era porque ele fazia tudo no off também, né, gente? Gosto muito do Tucker nesse livro porque ele é muito compreensivo, um cara muito paciente, muito calmo. De verdade, gente, eu não tenho nada pra falar mal do Tucker. Igual eu falei do Jim, por exemplo. A Sabrina, ela já tem uma vida um pouco mais complicada, mais difícil. Ela tem 2 empregos, ela estuda muito porque ela quer fazer direito em Harvard. Ela mora numa casa, assim, muito conturbada, né? A mãe dela abandonou ela pra ficar com algum cara por aí. Ela mora com a avó e com o ex-padrasto, né? O ex-namorado da mãe dela mora na casa com ela e ele se envolve com a avó dela. Olha só que nojeiro, né? E ele também é doido com ela, só que a Sabrina não dá abertura. Então, assim, é um pouco chato essa parte desse cara enchendo o saco dela. Tipo assim, ela tendo que conviver com aquilo, suportar aquilo, porque ela não tinha condição de sair daquela casa, né? Ela trabalhava pra juntar dinheiro pra faculdade, ela não tinha condição de bancar um aluguel, uma vida sozinha. Então a gente vê que a vida da Sabrina é assim, ela não tem tempo pra relacionamento. Se ela vai ficar com um cara, ela fica uma vez e depois tchau. Até que ela conhece o Tucker. Na verdade, ela tem um pouco de raiva de jogadores de hóquei, porque ela já se envolveu com o Jim e eles não têm uma relação muito boa, eles brigam sempre que se veem. Ela toma o trauma de jogador de hóquei. Só que ela acaba se envolvendo com o Tucker, um caso de uma noite, e esse caso de uma noite resulta em, assim, consequências. Eu não vou falar muito sobre esse livro, porque ele já tem um plot, assim, pro livro logo no início, tipo assim, antes da metade. O Tucker e a Sabrina acabam se envolvendo mais vezes, né, depois desse caso que era pra ser de uma noite, mas por causa dessa primeira noite que
resultou em consequências, sabe? Mas eles começaram a gostar um do outro. Na verdade, o Tucker é emocionadíssimo, ele já tava doido com a Sabrina. E a Sabrina tava tipo assim, não, né, eu não gosto dele. E depois, quando ela viu que tava gostando dele, ela tentava não demonstrar, porque ela não queria que ele ficasse preso a ela, já que a vida dela era tão correria assim, né? Ela cresceu, né, vivendo com independência, né, sem depender de ninguém e fazendo as coisas do jeito dela, pra ela. Então, assim, do nada surgiu um cara que queria mover mundos pra ela. Então ela ficou um pouco assustada com isso, sabe? E o que é completamente compreensível, e o Tucker compreende isso muito bem. Por isso que eu falo que esse cara não tem defeito, entendeu? Eu esqueci de mencionar, mas até metade desse livro, mais ou menos, os acontecimentos são simultâneos a esse livro, né? Quando chega no final desse livro, a gente recebe uma notícia bombástica que a gente só vai entender nesse livro aqui. O plot dele não me agrada tanto, por isso que eu tirei uma estrelinha. Mas eu li, óbvio, e eu gostei muito da forma que foi tratada, na forma que foi mostrada. A história deles é linda, sabe? A Sabrina evolui muito, sabe? Ela entende que não tem como ela dar conta de tudo sozinha, sabe? E se ela tem alguém ali que tá disposto a estar do lado dela, ela tem que, né, aceitar isso. É uma evolução muito grande pra Sabrina e até pro Tucker também, porque ele é o tipo de cara que não sabia o que queria depois da faculdade. A mãe dele mora sozinha no Texas, porque o pai dele faleceu quando ele era ainda muito novinho. A mãe dele queria muito que depois da formatura ele voltasse pro Texas e pegasse o dinheiro da herança, né, do pai e comprasse algum comércio para poder gerenciar. Mas não era exatamente o que ele queria. Na verdade, ele nem sabia o que ele queria. Diferentemente da Sabrina, que já tinha a vida dela toda planejada. Tipo assim, tô trabalhando pra isso, isso e isso, sabe? Ela tinha a vida dela toda planejada. E o Tucker não, o Tucker deixa a vida me levar. Então, assim, como duas pessoas tão diferentes assim podem dar certo, sabe? E eles fazem dar certo. E é legal porque depois o Tucker descobre o que ele realmente quer fazer. A mãe dele não se agrada muito, mas ele vai lá e faz porque ele se encontrou naquilo, sabe? Enfim, vocês vão entender quando vocês lerem, tá, gente? Então é isso, o vídeo ficou muito grande, eu espero que eu faça um milagre na edição. Eu tentei ser o mais breve possível, porque falar sobre 4 livros realmente não é uma coisa muito rápida, né, gente? Enfim, se você chegou até aqui, muito obrigada pela sua paciência, por você ter assistido. Eu espero que de alguma forma eu tenha conseguido, né, te convencer a ler pelo menos um livro, porque aqui, se você quiser ler o terceiro e não ler os outros, tá tudo bem, mas eu acho que se você ler qualquer um deles, você vai querer ler todos. Então é isso, gente. São livros de romance, que tem muita comédia, que tem um pouco de drama também em cada um deles, sabe? Eu gosto de pensar que eles são personagens reais, porque eu não vejo nada que romantizado. Eu acho que tudo muito bem retratado e de forma, assim, cuidadosa até, sabe? Principalmente no primeiro livro, que tem, né, gatilhos muito fortes, assim, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não são livros grandes, como vocês podem ver. Mais uma vez, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo e ainda não deixou o like, deixa aqui embaixo, se inscreve no meu canal e comenta aqui embaixo se você já leu Off Campus, né? Se você já ouviu falar, o que você acha, se eu consegui te convencer a ler. E se você já leu, me conta aqui qual que é o seu livro favorito, que eu vou amar saber, tá bom? É isso, um beijo e até o próximo vídeo.